Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de Jesus Cristo, o Deus o Salvador e o Consolador real, o Espírito Santo da verdade que nós conhecemos e proclamamos para que o mundo conheça. Amados do Senhor, nós estamos aqui neste dia 28 de junho de 2023, na penúltima mensagem da série Elias, o profeta, porque domingo à noite nós entraremos na série Eliseu, o profeta. E nós aprendemos nestas 23 anteriores mensagens, grandes revelações bíblicas, e aprendemos a nos portarmos como servos do Senhor, a obedecermos ao Senhor, a servir ao Senhor, haja o que houver. Não somente aqueles que são simpáticos à palavra, mas também aqueles que não são simpáticos à palavra e que odeiam o Evangelho e que às vezes, por desconhecimento ou ignorância, se voltam contra o mensageiro porque não podem atingir aquele que envia a mensagem ao mensageiro, no caso, os seus santos e amados profetas. Nós estamos hoje no segundo capítulo da segunda carta de Reis e nós vamos estar vendo sobre o penúltimo milagre de Elias e nós vamos estar lendo e trabalhando de forma textual, dos versículos 1 ao versículo 8. Então eu o convido a acompanhar a leitura, abrir a sua Bíblia e pode escrever nela. Pode as citações bíblicas, o assunto falado no dia de hoje, a data de hoje. Essa é a 24ª mensagem da série Elias, o profeta. Vamos ler? Está escrito na palavra do Senhor. E aconteceu que, quando o Senhor quis elevar a Elias em um redemoinho ao céu, Elias vinha com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu lhe respondeu: tão certo quanto o Senhor vive, e que a tua alma vive, que não te deixarei. Desceram, pois, e foram a Betel. E saindo a Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Betel disseram-lhe: acaso não sabe que hoje mesmo o Senhor vai tirar o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calem-se. E Elias lhe voltou a dizer: Eliseu, fique aqui em Betel agora, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: tão certo quanto o Senhor e a tua alma vive, que não te deixarei. Vieram, pois, a Jericó. E se achegaram a Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Jericó, e lhe disseram:
Acaso sabes que hoje mesmo o Senhor vai tirar o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu sei. Calem-se. E Elias lhe disse: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: Assim como o Senhor vive e a tua alma vive, que não te deixarei. E foram, pois, os dois. E vieram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam em frente deles ao longe. E os dois pararam junto ao Jordão. E tomando então Elias o seu manto, dobrou e feriu as águas, as quais dividiram de um ao outro lado e passaram ambos secos. Vamos orar. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus de poder, de glória, de majestade, de bondade. As tuas misericórdias nos têm alcançado a cada dia e a cada instante. Contamos, Senhor Deus, com a iluminação do teu Santo Espírito para auxílio tanto do teu servo que fala, quanto dos teus servos que ouvirão aqui na igreja e mais tarde ou amanhã pelas mídias sociais. É uma palavra histórica, verídica, acerca do Senhor, do teu servo, o profeta Elias, do teu servo, o profeta Eliseu, dos profetas que haviam em Israel, daquilo que puderam contemplar, Senhor, acerca do encerramento de uma jornada profética exitosa e vitoriosa do teu servo, o profeta Elias, o tisbita. Eu quero te agradecer por ter sido edificado pelo Senhor por intermédio desta tua palavra mais uma vez e ter reaprendido muito mais no tempo de vida que tenho hoje do que quando era mais jovem. Quero agradecer ao Senhor, porque a tua misericórdia me alcançou e com vida eu estou ainda para poder aprender, temer, honrar, servir, adorar e proclamar o teu nome. Então a tua bênção seja comigo, no nome de Jesus e com todos aqueles que ouvirão esta tua palavra de verdade. Eu oro no nome de Jesus, amém. Os servos do Altíssimo, nós vemos aqui que o grupo de profetas, tanto em Gilgal, como em Jericó, e à beira do rio Jordão, sabiam de antemão, e não há nenhum relato bíblico de como eles sabiam o dia em que Elias seria trasladado ao céu. Quando nós vemos os relatos de Eliseu, a unção que Eliseu recebeu para continuar sendo profeta, de todas as coisas mencionadas anteriormente, perfazem um tempo de 10 anos. 10 anos de convivência. 10 anos de aprendizado desde o dia em que Elias passou e convidou a Eliseu para segui-lo.
Eliseu disse que primeiro precisava ir se despedir do seu pai e da sua mãe. Então são 10 anos. E Eliseu se apresenta a Elias. Eles vinham de Gilgal. E Elias rogou a Eliseu que Eliseu ficasse. E não se sabe o porquê Elias pediu a Eliseu para ficar, mas por logismo, entendemos que Eliseu não ia deixar Elias partir sem antes ter completado em a sua vida os anseios proféticos que ele tinha. Não bastava para Eliseu apenas 10 anos de convívio e de aprendizado. Ele queria algumas coisas a mais do profeta Elias. E nós vamos ver no domingo pela manhã que são duas coisas: uma capa e uma porção dobrada. A porção dobrada de quê? De feitos e fatos, dos quais intitulamos milagres, poder sobrenatural. E nós vemos aqui neste texto que há um poder sobrenatural profético de data, de dia e de momento, mas não de local. E nessa insistência, não por desobediência, mas por ansiedade e por necessidade profética, de profeta, de que Eliseu ainda não se encontrava completo como completo era Elias. Faltava alguma coisa em Eliseu e que só podia acontecer a partir do momento em que Elias subisse. Enquanto Elias estava, a bênção e os sinais e prodígios estavam em Elias. Amados de Jesus Cristo, há questões bíblicas de fácil compreensão de que é difícil as pessoas entenderem. Não que seja pecado querer. Às vezes as pessoas ficam querendo o dom que as outras pessoas têm. Por que ele tem esse dom e eu não tenho? Por que ele pode fazer essas coisas e eu não posso? É porque Deus dá a cada um dom. E Eliseu tinha falta de algumas coisas. E ele sabia desta falta. E por isso ele vai pedir a segunda bênção de forma duplicada. Creio eu que por causa destes 10 anos de companhia com Elias, também profeta, mas de que não era algo por inveja, era algo por admiração e algo que julgava necessário para a sua vida de profeta. Não é errado você querer, mas e nem você deve orar para que o outro morra ou parta, ou seja, arrebatado para que você tenha. Você deve esperar a sua vez.
Eliseu mostra aqui por 3 vezes que ele queria estar com Elias até o último momento. Elias vai se despedindo. E aqui nós entendemos do número de profetas salvos por aquele outro profeta que guardou os 100 profetas em 2 covas e tratava com pão e água, de que em um lugar havia 50 e em outro mais 50. E aí Elias vai a Betel e vai se encontrar com os profetas, que chamam a atenção de Eliseu, achando que Eliseu estava se esquecendo que aquele era o dia. E Eliseu diz a eles: não, eu sei que hoje é o dia em que Deus vai recolher Elias em um redemoinho. E Elias de novo insiste para que Eliseu o deixe. É um momento único, é um momento particular e, biblicamente falando, é a segunda vez que isso acontece. Vocês que são estudiosos no caso de Filemon, qual foi a primeira vez? Quem foi a primeira pessoa? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E não há ninguém que acompanhava Enoque. Mas aqui no caso, já há 10 anos, Eliseu acompanhava Elias. Onde Elias estava, Eliseu procurava estar. Tinha sede de aprendizado. Então, às vezes, as pessoas não crescem porque não colam naquele que ensina. Vamos dizer que Eliseu era o piolho de Elias, no bom sentido. Então, essas questões são questões que trazem bênçãos e trazem problemas. Porque acompanhar um homem de Deus, profeta de Deus, sendo profeta nos tempos de Acabe e Jezabel, era ser odiado, era ser alvo. Mas agora ele vai subir, mas ele nos outros momentos ele estava. O amados de Jesus Cristo, os profetas todos sabiam. E o que Eliseu fala para os profetas? Calem-se, fiquem quietos. Fica quieto, eu sei. Elias voltou a dizer a Eliseu: fique aqui agora. E se chegaram a Eliseu os filhos dos profetas que estavam em Jericó, porque de Betel, de Gilgal, e esse Gilgal é perto de Jericó, não é o Gilgal perto de Jericó, mas o outro Gilgal que estava perto de Siló, lá em Samaria. Ele vai para Betel e de Betel ele vai para Jericó. E aí, os que estavam em Jericó, quando eles chegam, a primeira coisa que fazem com Eliseu é a mesma coisa que fizeram lá em Betel. Acaso não sabes que hoje é o dia em que o Senhor vai elevar Elias aos céus? Disse: sim, eu sei. Fiquem quietos. Calem-se. E Elias de novo roga para que
Eliseu fique em Jericó. Porque Deus envia de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó até o Rio Jordão. O que impedia Elias de ser arrebatado? O Jordão, a divisão. O que impedia Elias de subir ao céu? O ponto e a hora pré-determinada por Deus. Ó, você que falha nos seus compromissos com as horas. Há um cântico que nós cantamos há muito tempo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Havia um lugar santo. Havia um lugar onde era o solo que ia sustentar Elias pela última vez. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, havia um vento, e a direção dele, se era oriental, se era ocidental, se era sul, se era norte, eu não sei. Mas Deus tinha ordenado que um vento ali movesse-se sobre a face da terra em um redemoinho que culminaria com cavalos. E aqui eu lembro aquele livro da Melhoramentos que herdei do seu pai, era Deuses os Astronautas. E aí o pai da Ludmila falava que era disco voador que veio buscar Elias. Então, da edição Melhoramentos, eram Deuses os Astronautas. Um vento, um lugar e uma condução. Amados de Jesus Cristo, Elias tem que estar do outro lado. Sempre há dificuldades no caminho de um profeta, mas aquele que está com Deus, ele tem soluções em a sua própria vida, no seu próprio ministério. E o que Elias carrega do seu ministério? A sua capa. Serviu a Deus tantos anos. E o que Elias tem? Uma capa. E o que Eliseu quer? Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, aquela capa que havia abrigado Elias ali à beira do ribeiro de Querite. Aquela capa que tinha abrigado Elias lá no Monte Tabor. Aquela capa que tinha acompanhado Elias a vida toda. De pele de camelo. Amados de Jesus Cristo, os filhos dos profetas ficaram de longe. E Eliseu? Colado. 3 vezes repreendido por Elias. Peço-te que fiques aqui. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo pediu o contrário. Pediu para que os seus discípulos vigiassem com ele. Mas Elias queria chegar ao ponto determinado. Nós assistíamos uma série do Largados e Pelados,
pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas eles tinham que ficar tantos dias em um lugar sem recurso nenhum, sem roupa, com algumas coisas, e nos 15 dias que ali ficaram, eles perdiam muitos quilos. Eu gostaria de pelo menos ficar uns 30 dias largados e pelados, né? Mas depois de tantas lutas e tantas dificuldades de sede, fome, frio e perigos, eles tinham um ponto marcado, com uma hora marcada, para chegar em um momento, porque naquele momento alguém viria buscá-lo. Se chegasse antes, teria que esperar, se chegasse depois, perderia. Às vezes, amados de Jesus Cristo, Deus marca conosco o encontro. Pode ser da nossa casa, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de madrugada. E às vezes os compromissos que nós temos nos fazem esquecer do compromisso que nós temos firmado com Deus. Os profetas todos sabiam. Eliseu também sabia. Mas principalmente Elias. O que Elias tem na sua frente? O Rio Jordão. E o que está na frente do Rio Jordão? O lugar onde Deus marcou com ele um encontro para ele sair dessa terra. Para ele sair dessa vida física. Um local onde Deus marcou. Qual é o local que Deus marcou com você? Quantas vezes Deus já marcou com você alguma coisa? E quantas vezes você já compareceu? E as facilidades não foram tão fáceis. De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Rio Jordão e do Rio Jordão ao ponto marcado. Não é que Deus disse para Elias, fica aí lá na condição em que você está, na situação em que você está, que eu vou mandar aí um carro de fogo na sua casa pegar você. Às vezes nós temos que buscar pessoas na casa para vir para a igreja. Mas Elias não tinha isso, Elias andava em montes, vales e campinas para obedecer ao Senhor e para servir ao Senhor. Quantas pessoas da nossa igreja têm carro? Mas não dá para vir lá na igreja porque a gasolina está cara. Então por que comprou carro? Não dá para vir a pé porque gasta o sapato. Com todas as comodidades, ao Jordão e a um obstáculo. Mas para um homem de Deus não tem obstáculo. O que Elias tem lá na sua mão? A capa. O que ele faz com a capa? Ele dobra ela. E o que ele faz com a capa? Ele bate em cima do Rio Jordão. O Rio Jordão não é lagoa. O Rio Jordão, perto de Jericó, ele passa fundo, desce em corredeira para ir até o Mar Morto. Então, bater a capa é fazer uma muralha de fé para estancar, para dividir as águas. Amados de Jesus Cristo, quando nós temos a vestimenta de Deus na nossa vida, ela pode separar o inseparável. Ela pode abrir caminhos onde não há. Às vezes você julga aquilo de pouco valor, mas pode ser que aquilo que você julga de pouco valor tem muito recurso. Uma capa que o abrigou
E aí nós podemos entrar no pedido do apóstolo Paulo, que pediu duas coisas: os pergaminhos, mas não esquece a capa. Amados de Jesus Cristo, essa capa não é a capa daquele cego que deixa a capa e segue. Essa capa que é deixada lá do cego é a capa da miséria, é a capa da pobreza, é a capa do abandono. E agora vai entrar debaixo do manto do Espírito. Mas esta capa que está em Eliseu é um manto do Espírito de Deus na vida de Eliseu, que o cobre com poder, que o cobre com glória, que o cobre com majestade. E Elias é humilde, é revestido do poder de Deus, é aquecido pelo poder de Deus, é fortalecido pelo poder de Deus. E esta capa faz uma barragem do Espírito muito poderosa. Amados, nós que já fomos criança, e eu já fui, e quando chovia eu adorava uma enxurrada, e o que eu procurava fazer de poça d'água para aumentar o volume, para mergulhar dentro, e nós ia naqueles corguinhos, nós pegava tabu, nós ia fazendo para ter um lugar para nós nadar. Nós ficávamos muito bravos quando estourava, porque quanto mais volume de água, mais peso. Quanto mais retenção, mais pressão. Quantos e quantos lagos, disse um amigo aqui, lá no Pernambuco, que as pessoas cercavam os rios lá e ele ia futucar com bambu até estourar tudo. É um volume grande, é um sobrepeso enorme. Mas o poder de Deus. Então, às vezes, amados de Jesus Cristo, há uma corrente de destruição, uma corrente de miséria, uma corrente de pecado, uma corrente de frustração que não pode ser impedido, mas com a armadura de Deus ela é impedida. Nós podemos passar. Os laços são colocados. Laço do passarinheiro, a armadilha. Não tem quando Deus está conosco, quando nós estamos revestidos da armadura de Deus. Ela serve para represar miséria, represar incredulidade, represar enfermidade. E coloque aí nessas torrentes do Jordão todas as coisas negativas que impedem de chegar ao encontro com Deus. Você que está na sua casa, que não consegue vir à igreja, estende a sua capa para que o desânimo ele não venha, para que a falta de fé não venha, para que você consiga cruzar o seu Jordão e chegar até o encontro de Deus, para estar com Deus. Aí, pastor, o senhor falando assim, eu não vou mais lá na igreja, porque pode ser que eu seja arrebatado na igreja. Amados do Senhor Jesus Cristo, Elias, então, tomando o seu manto, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram de um ao outro lado. Quem havia dividido as águas anteriormente com o cajado era Moisés no mar vermelho. E aí passaram a... Tem uma ilustração de uma professora, de uma menina no maternal, dizendo para a menina: é mentira que Moisés estendeu o seu cajado e tocou no mar vermelho e o mar se abriu.
Aí a menina disse para a professora: então Deus é muito maior do que eu imaginava. Porque se Moisés não estendeu o seu cajado e abriu o mar vermelho, Deus é muito mais poderoso. Mas por que que Deus é muito mais poderoso se Moisés abriu apenas uma poça d'água? É porque em uma poça d'água Deus matou todo o exército de Faraó, os seus cavalos, os seus cavaleiros, e Faraó e os seus soldados. O que Elias fez foi onde a água era bem baixinha, não é, sabe? Não é dividir as águas e separar, não. É apenas bateu. Agora, amados de Jesus Cristo, Deus é Deus de poder. Esse é um milagre. E quem é Elias? Era homem como nós. Era pecador como nós. Mas era diferente de nós. Por quê? Porque ele deixou tudo para servir a Deus. Ele nunca questionou. Ele nunca reivindicou nada. Ó Senhor Deus, eu hoje quero comer. Não quero comer isso. Eu não quero ir a tal lugar. Nós vemos de Gilgal até Betel, de Betel até Jericó, e agora não é nem em Gilgal, não é nem em Betel, não é nem em Jericó, e não é nem à margem do Rio Jordão. A bênção do arrebatamento está do lado de lá. Se a bênção do arrebatamento está do lado de lá no horário marcado, a bênção de Eliseu também está do lado de lá. Se Eliseu não tivesse insistido com Elias, ele não teria aquilo que ele queria. Aprendemos o quê? Que às vezes o não é alguma coisa para que não continuemos. O não é simplesmente para ver como é a nossa fé. É para nos experimentar. Porque às vezes a gente é forte para bater, mas é um cristal para apanhar. Ele falou não para mim. Quantas coisas eu já fiz para ele me dizer não. Não tem mimimi. Sim, sim, não, não. Você não, mas eu vou. Aonde tira o pé, põe o meu. Onde tira o pé, põe o meu. Onde tira o pé, põe o meu. Todos sabiam de Elias aos filhos dos profetas. Amado, será que é diferente nos nossos dias? Será que esse Deus de Elias é diferença do Deus que a gente serve? Será que o Deus daqueles profetas é diferente do Deus que a gente serve? Será que as adversidades são diferentes? Mas por que que Elias vai ser arrebatado? Eu posso usar aqui, sem prejuízo da mensagem, aquilo que Paulo falou. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Em meio a tantas adversidades, em meio a tantas lutas, permanece fiel. Sabe o que é? É que, é que, é que. O profeta Elias não tem desculpas, ele tem ações. O profeta Elias não tem desculpas, ele tem atitudes. O profeta Elias não tem incredulidade, o profeta Elias tem fé. O profeta Elias não tem desobediência, ele tem obediência. O profeta Elias tem o temor de Deus e as qualidades que nós precisamos para chegarmos até aquele lugar onde Deus determinou. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora.
Cada um tem o seu lugar, mas só 2 subiram até hoje. Elias e Enoque. Se você for estudar o Gênesis, não é o primeiro Enoque, viu? É o segundo. O primeiro Enoque é filho de Caim. É o segundo Enoque. Ah, mas tem essa pegadinha? Nada de pegadinha. O Enoque é filho, o primeiro filho do filho de homem. Então essas questões são questões assim para a gente aprender. Diferente daquele Enoque que viveu 365 anos e Deus para si o tomou. Então, aqui só falta o último milagre. Mas o último milagre ele é condicionado. Se ver, vai ter. Então, no domingo pela manhã, o último milagre de Elias. E aí, domingo à noite, nós começamos a série Eliseu, o profeta. Que Deus, pois, possa abençoá-los no nome de Jesus. Deixa eu orar por você neste momento. Senhor, eu quero te agradecer por ter mais uma vez estado com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, falando para aqueles que conhecem e desconhecem ao Senhor, para que possam receber do Senhor a capa, a couraça, a nova vestimenta. Que o Senhor tenha misericórdia e revista-nos do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Você pode nos ver e ouvir no nosso canal no YouTube, que é @7ibpc. Deixa eu repetir. @7ibpc. E também nos ouvir e ver na nossa rádio, www.radio7ibpc.com. Deus abençoe no nome de Jesus.